Olá, apaixonados por arte, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Eu sou Rafael Pavlina e esse é o nosso podcast para falar de arte e educação. Seja bem-vinda aqui ao meu podcast, mais um episódio tentando cumprir a minha meta de sempre publicar os episódios nas quartas-feiras e sem falhar uma semana. Já estamos há 2 semanas consecutivas sem falhar. Muito bem. Qual é o tema de hoje? Vamos direto ao ponto. Eu trouxe aqui algumas técnicas, algumas ideias de práticas artísticas para a gente fazer com os nossos alunos. Isso mesmo. A gente está aí, algumas pessoas saindo de férias, algumas pessoas voltando das férias, né? Férias não, do recesso. E a gente precisa pensar em práticas, precisa pensar em atividades, ou mesmo pessoas que não usam material didático, querem uma sugestão do que fazer com os alunos, quais práticas a gente pode fazer. E aí eu listei aqui algumas técnicas artísticas que podem te ajudar a pensar, a planejar algumas atividades práticas, atividades divertidas, atividades lúdicas, mas lógico, como eu sempre falo, atividades contextualizadas. Então vale fazer aquele reforço básico, né? Sempre que eu falo em prática artística, eu estou basicamente falando em um dos eixos da abordagem triangular da Ana May Barbosa lá, seja para artes visuais, seja para dança, seja para música ou seja para o teatro. Antes de mais nada, antes de pensar na parte prática, a gente sempre precisa pensar na parte teórica, na contextualização. Então, qual é o artista que a gente vai trabalhar? Qual é o contexto dessa obra? Qual é o contexto dessa atividade artística? Por que você está fazendo? Qual é a ideia dessa prática? Para que ela serve? Em que lugares você quer atingir o teu aluno? De que forma você quer que o teu aluno pense essa prática artística? Beleza? Num segundo momento, a gente pode pensar nessa prática artística, mas também pensar naquela apreciação, na fruição, na leitura de imagem. Então, antes de fazer a prática, ou até mesmo depois, não importa a ordem, o que importa é que a criança tenha acesso a imagens de obra, que a criança tenha acesso a obras de arte. Para quê? Para que ela aumente o repertório dela e para que aquele contexto daquelas atividades, daqueles conteúdos que você levou façam sentido. Beleza? Bem simples, né? Fácil de entender. Então, se você está com papel e caneta na mão, vai anotando. Se você não está, anota aí, seja no celular, toma nota das informações que eu vou trazer aqui, porque são práticas que você pode usar com os seus alunos desde lá do jardim de infância, da pré-escola, até lá o 9º ano, ensino médio, e o que vai determinar qual é a idade dos alunos que você vai fazer a atividade e a forma como você vai abordar essa atividade. Então, as atividades elas podem ser trabalhadas independente da idade, mas sempre com aquele cuidado de qual é o tipo de atividade que eu estou dando para aqueles meus alunos e também sempre lembrando que a gente precisa fazer atividades que estejam dentro dos conteúdos, né, das habilidades presentes na BNCC. Base Nacional Comum Curricular, não temos os conteúdos específicos de arte, mas a gente tem as habilidades que a gente tem que dar conta. Vale lembrar, lá na educação infantil nós não temos habilidades, nós temos objetivos de aprendizagem dentro dos campos de experiência, que vão ficar, né, 5 campos de experiência, dentro dos direitos de aprendizagem, que são 6. Para os anos iniciais e anos finais, do 1º ao 5º, do 6º ao 9º, ou seja, o ensino fundamental, a gente vai ter as habilidades, que para a arte serão do 1º ao 5º, ou do 6º ao 9º. E aí, depois, lá no ensino médio, a gente vai ter aquelas habilidades que correspondem ao campo de linguagens. Beleza? Então, vamos lá pensar nas práticas artísticas? Então, algumas dicas aqui do que a gente pode fazer com os nossos alunos enquanto prática. Eu não vou abordar a questão de artista, eu não vou abordar a questão de conteúdo, eu vou falar só da prática artística. Então, você vai precisar pensar, tá? Tem que pegar a cachola e colocar para funcionar, para pensar o que eu posso fazer com essa informação, beleza? A primeira delas é a mais óbvia, que acho que é a mais comum aí, né? Não, acho que a mais comum é o desenho, mas a segunda mais comum talvez seja a pintura. Gente, fazer pintura com os alunos, de que forma? A gente tem muitas formas para pensar a pintura. Seja fazer pintura com barbante e cola, seja fazer a pintura com tinta guache, com tintas naturais, então vamos misturar lá a terra, ouro, vamos pegar a folhinha, vamos extrair a cor da folhinha. A gente pode fazer pintura usando diferentes materiais como pincel. Então vamos pegar o rolinho do papel higiênico, vamos pegar o cabo da vassoura, vamos pegar as costas da caneta. A gente pode fazer com tintas, colocar a tinta mais diluída dentro do borrifador e fazer pintura com spray. A gente pode fazer aquilo que o
Jackson Pollock fazia, que era o gotejamento, o action paint. Então a gente vai colocar um papel no chão e as crianças vão fazer. Rafa, lá na escola não pode sujar, as crianças têm uma questão. Dá pra gente pegar e fazer com corante alimentício. Então vou pegar o corante alimentício, vou fazer uma, uma tinta aí que ela não é tóxica e que ela sai depois. Então eu vou fazer uma pintura lá no pátio da escola, depois vai chover, vai lavar, ou pode jogar uma água que vai sair a tinta, ou fazer uma tinta guache bem diluída, que a gente pode brincar com os sprays. A gente pode fazer a técnica do pincel, onde você segura o pincel e vai espirrando, né, fazendo esse pontilhismo, esse pontilhado com o pincel. A gente pode pensar aí em fazer o próprio pé e a própria mão da criança enquanto pincel. Então, vamos fazer lá, se basear lá na pintura rupestre, onde a gente tem o positivo e o negativo das mãos nas paredes, e as pessoas vão colocar a sua mão, vão borrifar a tinta, e quando tira a mão, fica a silhueta. A gente pode usar tinta feita com papel de seda, né? Quando a gente faz seda não, como que é o nome do crepom. Então eu vou pegar um papel crepom, vou deixar ele de molho na água ali, a água vai soltar aquela tinta. A gente pode pedir para fazer para a escola, quando estiver fazendo feijão para as crianças lá, que deixa o feijão de molho de um dia para o outro, sabe? Sabe quando a gente deixa o feijão preto de molho de um dia para o outro, ele solta uma tinta que é ótima para pintar, porque ela é bem forte. Então dá para fazer diversas formas, diversas técnicas. Aí se a gente tem um pouco mais de grana, daí dá para fazer, né? Com tinta óleo, com tinta acrílica, mas a gente sabe que a escola normalmente, né? A gente vive numa precariedade daquelas. Então dá para a gente pensar em tantas coisas. A tinta que escorre, né? A gente tem uma técnica que é a decalcomania também, que é uma técnica que foi usada aí por alguns artistas do surrealismo. Então dá para pensar em vários tipos de técnica quando a gente está falando em pintura. Ah, mas a minha escola não tem material. Então vamos pensar que tipo de material você consegue. Não tem dinheiro para comprar. Então quais materiais você conseguiria de graça? Então pensa aí, seja as tintas naturais, pegar terra, pegar semente, pegar flor. Ah, não consigo. O papel crepom mesmo, tentar pegar de alguma sobra, alguma coisa que ficou na escola. Então, mesmo que você não tenha os recursos necessários, dá para pensar em coisas para fazer. Se você já tem o recurso, aí é tentar focar naquilo que é possível, né? Dentro da sujeira, dentro da bagunça, mas coisas que são possíveis de fazer com os alunos. Beleza? Essa é a primeira ideia. Eu coloquei aqui como segunda ideia o desenho, mas quando a gente fala desenho, normalmente a gente pensa no básico, né? Então, um papel sulfite, ou caderno, ou um papel grande, os alunos com um lápis de escrever ali para fazer o desenho. Esse é o básico do básico, é legal, é interessante, mas não é só essa prática artística que a gente pode fazer. Então, vamos pensar aqui. O que dá para fazer com o desenho? Primeiro de tudo, a gente tem que saber que desenho é o objeto que resulta de um objeto riscante em cima de uma superfície. O que isso significa? Significa que se eu pegar um carvão e riscar no papel craft, eu estou fazendo desenho. Se eu pegar a canetinha e riscar no papel, eu estou fazendo desenho. Eu posso pegar giz, aquele giz branco de escrever no quadro, né? Não o giz de cera, aquele giz que o professor usa para escrever no quadro. Eu posso pegar esse giz e os alunos fazerem desenho na parede da escola, porque daí vai molhar, vai chover e daí some, então não tem problema de sujeira. Então toda vez que a gente pensa nessas técnicas de desenho, a gente tem que ir além daquilo que é o tradicional, aquilo que é o básico. Então dá para fazer frotagem, que é colocar folha, né, pegar uma folha sulfite, colocar numa superfície que tenha textura, seja uma calçada, seja uma parede, uma tomada, alguma coisa, e esfregar o lápis para tirar o decalque daquilo ali, né? Isso é a frottage, né, que a gente chamou frotagem. A gente pode brincar aí de retrato falado, fazer entre aspas, desenho cego, onde a criança vai desenhar sem ver. A gente pode brincar de fazer desenhos tridimensionais. A gente pode brincar de fazer desenhos em 3D com profundidade. Dá para brincar com nanquim, com canetinha, com giz de cera, giz molhado, giz aquarelável. Então existem diferentes técnicas que a gente pode usar dentro do próprio desenho. Não vou ficar falando aqui porque eu vou fazer um vídeo lá no canal onde eu vou dar sugestões de aulas. E algumas das sugestões de aulas que eu vou trazer são especificamente falando sobre o desenho. Então, se você tem alguma sugestão, alguma ideia, alguma dica ou alguma dúvida sobre esse conteúdo, você já pode me escrever lá, seja lá no Instagram, seja aqui nos comentários do podcast pelo Spotify ou pelo YouTube, eu não sei por onde você está me assistindo, então fique bem à vontade.
Outra técnica que eu gosto muito e que dá para a gente pensar em atividades muito legais com os nossos alunos são as técnicas de recorte e colagem. Mais uma vez, colagem, a gente pensa ali, né, vou recortar alguma coisa e colar, é uma coisa simples. Mas dá para a gente elaborar e fazer estratégias que sejam muito mais elaboradas do que isso, né? Então a gente pode pensar aí em colagem da própria revista, dos próprios encartes de mercado, desses objetos comuns, mas a gente pode trabalhar com colagem de embalagem, né, embalagem de recicláveis, embalagem de produtos, a gente pode trabalhar com colagens com fitas, então, vou comprar durex colorido, né, aquela fita durex colorida, uma vermelha, uma amarela e uma azul, e a gente vai fazendo colagens a partir disso. Eu posso trabalhar com a colagem de elementos da natureza, então, vou pegar a folha, vou pegar o graveto, eu vou trabalhar com a colagem das coisas naturais. Eu posso trabalhar também com a imagem das crianças. Então, eu vou pedir para elas trazerem uma imagem impressa delas, do rosto ou delas de alguma forma, e aí a gente vai fazer colagens a partir disso. De que forma que dá para fazer? Dá para fazer de diversas formas. Vou trabalhar com a colagem para trabalhar textura lá na educação infantil. Então, as crianças vão trazer lixa, vão trazer o papel liso, o papel áspero, o papel granulado, mais grosso, mais fino, para a gente trabalhar a textura. Lá com os anos finais, eu posso trabalhar a questão da colagem e pensar nas obras da pop art. Então eu vou pegar um Roy Lichtenstein, que vai fazer aquela moça chorando, baseada nas histórias em quadrinhos, vou fazer colagem com aquilo, pensando no papel colorido ou no papel contact, se a minha escola tem mais dinheiro. Lá no ensino médio, eu também posso usar essa ideia do próprio Roy Lichtenstein, mas eu posso ir além, eu posso trazer artistas mais complexos, né? Posso trazer um Malevich, posso trazer um Rothko para falar sobre a cor, então eu posso pedir para que eles peguem elementos das cores que os artistas usaram para fazer as suas obras. Então dá para ir em muitos lugares. Dá para usar os elementos naturais e a gente trabalhar aí coisas como o Vic Muniz. Então, eu vou pegar açúcar, eu vou pegar casca de ovo, eu vou pegar areia, então eu vou trazer elementos naturais para colar nos meus trabalhos. É algo que a educação infantil já faz normalmente com os alunos, né? Que é pegar os elementos da natureza, pegar os elementos naturais e fazer colagens. É uma possibilidade de trabalhar com os alunos. Próxima dica aqui, eu pensei em máscaras, pensei em bonecos, articulações de fantoches, marionetes, então dá para fazer bastante coisa. E isso é uma atividade muito comum também lá para os anos iniciais e para a educação infantil, mas a gente pode pensar de que forma colocar com trabalhos mais elaborados lá para os anos finais e para o ensino médio. Lembrando, quando eu estou falando a criação do boneco, a gente pode ir do boneco mais simples, como, por exemplo, o boneco Dedoche, ou o bonequinho desenhado, ou o bonequinho que foi desenhado numa sulfite e recortado, ou desenhado ali num papel mais duro e recortado, mas a gente pode pensar em coisas mais elaboradas, como os objetos, bonecos, meio humanos, meio bonecos, onde a gente pode pegar os personagens e fazer, então, o meu personagem que vai ser de material reciclável, mas ele vai ter outras técnicas misturadas. Então, da cintura para cima, ele vai ser um boneco, mas eu vou usar as pernas do próprio aluno para fazer esse personagem, fazer uma construção, meio boneco e meio pessoa. Eu posso pegar elementos como roupas, luvas, objetos do dia a dia do aluno para construir um pseudo boneco, um pseudo personagem. Quando eu falo de máscara, eu posso trabalhar a máscara enquanto máscara de cartolina colada, como é o comum, né, como é o habitual, de papelão, ou eu posso pensar numa máscara de gesso, então eu posso fazer, vou encher aquela bexiga e os alunos vão fazer com jornal, vão colar. A gente sabe que hoje em dia achar jornal tá um pouco mais complexo, né, mas eu vou colar. Eu vou fazer uma máscara de argila. Não, eu vou fazer uma máscara de gás engessada. Caso você nunca tenha feito, eu também vou fazer um vídeo no canal sobre isso. A gás engessada é uma atadura, né, tipo aquelas que você compra no machucado, só que quando você molha, ela vira gesso, ela vira gás engessada. Antigamente a gente engessava braço, perna com essa técnica, né? Quando você se machucava, quando você se quebrava, você ia para o hospital e eles usavam uma gás engessada. Então é uma atadura que tem gesso, quando você molha, ela ativa o gesso, e dá para fazer isso no rosto. Uma técnica super legal, super fácil, super simples, é barato, é rápido, então dá para fazer com os alunos. Mas eu posso pensar em máscara tentando trazer elementos do cotidiano, então folhas, galhos. Então a gente pode brincar de criar máscaras, não máscaras só para eu colocar no meu rosto, mas máscaras em tamanhos maiores,
Tem um artista que eu gosto muito, faz muitos anos que eu não vejo mais as obras dele, que eu não sei a quantas anda, mas tinha uma série dele que eu gostava, o nome desse artista era Haroldo Lousada, Haroldo com H, Haroldo Lousada. E ele fazia máscaras africanas grandes, né? Ele não era máscara africana, mas era uma máscara afro-brasileira, talvez, que ele se baseava na cultura africana. Aí eu posso ir para aquele básico, pensando lá no, no Picasso, mas eu também posso pensar em outros artistas, outras obras, que também tenham essa questão de usar a máscara como repertório. Em Curitiba teve uma exposição no Museu Oscar Niemeyer, que é aquele museu grandão, né, aquele museu que tem o formato de um olho, e lá teve uma exposição chamada África, e lá existiam algumas máscaras africanas. É só quando você tem acesso a essas máscaras, é só quando você vê uma exposição de máscaras, que você vê a quantidade absurda de técnicas e diferenças. Então, máscaras de madeira, mas de galho, máscara de fina, grossa, grande, pequena, alta, baixa, comprida, larga. Então, quando a gente fala máscara, a gente sintetiza e joga tudo no mesmo buraco, né? A gente acha que é um tipo de máscara, mas existe uma infinidade gigantesca de máscaras que a gente pode pensar aí para trabalhar com os alunos, que não só aquilo que é convencional, aquilo que é simples, né? Então, isso são as ideias aí de máscaras, mais de bonecos, pensar em articulação, que dá para fazer. Outra técnica que eu vou sugerir para você pensar aí para o próximo semestre é a técnica do mosaico. E aqui na técnica do mosaico a gente pode juntar lá com a colagem e pensar o que dá para fazer, quais as técnicas de mosaico. Durante muito tempo a gente fazia na escola e indicava a técnica do mosaico com o EVA, mas eu sou um crítico assíduo do EVA. Eu acho que o EVA é extremamente poluente, né? Ele faz mal para o meio ambiente, é caro, enfim, não é tão bom assim de trabalhar. Então, pensar em outros tipos de mosaico. Então, dá para a gente pensar no mosaico de revista, de jornal, coisas mais simples, mas a gente pode pensar em mosaicos de elementos da natureza também, né? Então, diferentes tipos de pedra. Se a gente conseguir mesmo fazer um mosaico de verdade, o que é um mosaico de verdade? É aquele com peças de cerâmica quebrada. Então, conseguiu lá, perto da escola, tem um museu, tem um cemitério de azulejo, né? Não sei se você já ouviu esse termo. Cemitério de azulejo é uma loja que vende azulejos antigos, que não estão mais em circulação. Nesses lugares, normalmente, eles jogam maços de coisas quebradas fora. Então, vai lá, vê se tem, e é muito simples, porque a gente passa uma argamassa ou uma massa corrida e vai colocando essas cerâmicas em cima. Então, se tiver um espaço na escola que dê para fazer aí na parede, fazer um balcão, alguma coisa que vai ficar depois, a técnica é possível de fazer. Lógico que com turmas maiores é mais difícil, né? E com os alunos pequenos é mais difícil também, mas é possível. Então, pense aí nessas possibilidades. Lembrando que o professor de arte também tem que ser cara de pau e sair pedindo coisas, né? Pede doação, pede material, pede massa corrida, pede azulejo, dá para fazer as coisas, mas sempre é pedindo, né? Outra técnica que aqui dá para a gente pensar em prática artística é a técnica da escultura. A escultura, ou tridimensional, como a gente chama, ela vai desde a modelagem da massinha de modelar, que a gente pode fazer, mas a gente pode pensar a escultura com objetos prontos, com brinquedos, com objetos lá, vamos pegar o material dourado que o professor de matemática usa e vamos fazer uma escultura. Vamos trabalhar tensionamento, profundidade, vamos trabalhar equilíbrio, quantidade de peças. A gente pode pegar giz, aquele giz de escrever no quadro, e fazer a modelagem com um clips. Então, abre o clips, pega a pontinha do clips e vai esculpir, né? Vai fazer uma escultura esculpindo o giz ou aquele clássico do sabonete. Então, pega o sabonete e vai com um objeto pontiagudo tirando, riscando o sabonete até criar uma textura, até criar um objeto estético. A gente pode trabalhar com arame e papel alumínio. Essa é uma técnica que dá pra gente brincar aí com o artista Giacometti, né? Não sei se você tem essa referência, mas tem um artista chamado Giacometti que ele faz isso. Então, só que ele faz com bronze, né? Então ele pega o arame, faz a escultura lá e coloca o bronze por cima. A gente pode pegar esse arame, fazer um personagem, um objeto artístico, e aí enrolar com o papel alumínio, apertando para ele ficar nessa textura. A gente pode fazer aquela clássica também do papel machê, que a gente deixa o papel de molho de um dia para o outro, depois mistura, tira água, mistura com cola e faz uma espécie de massinha. A gente pode trabalhar, com madeira, com objetos de brincar, com objetos da escola. A gente pode fazer escultura. Eu conto isso nos meus cursos uma vez. Eu fiz com flautas. Então,
A escola me deu, sei lá, 40 flautas e falou que eu tinha que usar de qualquer jeito. Eles queriam que eu usasse para ensinar os alunos a tocarem flauta, né? Eu fingi que não entendi e fiz uma instalação na escada, né? Então eu fiz uma escultura estilo em instalação no vão da escada da escola. Então dá para pensar em várias possibilidades. Se você tem outras técnicas, também pode deixar aqui nos comentários, que sempre é válido, tá? Outra ideia que eu trago aqui, que a gente pode usar todas essas técnicas que eu falei até agora como jogos, como brincadeiras. Então, jogo da massinha, jogo da escultura. Então, vai pegar lá os objetos que tem que empilhar e vai fazer duas equipes competindo para ver quem consegue empilhar mais, quem consegue fazer mais coisas. Então, a gente pode transformar todas essas técnicas em jogos e em brincadeiras. Lembrando que jogos e brincadeiras não é só para educação infantil, tá? A gente trabalha a ludicidade até o ensino médio. Inclusive, quem está no ensino médio sabe que a gente precisa ser lúdico, senão a gente não conquista os alunos. Vale lembrar também que todos os conteúdos que eu estou falando aqui, que dá para a gente trabalhar com os alunos, quem vai dar o tom e a profundidade de cada um deles é o professor, mas que, em base, todos nós sabemos que o celular está proibido em sala de aula, então a gente precisa de materiais mais palpáveis, mais táteis, também para controlar a ansiedade dos alunos que estão aí sem o celular. Beleza? Última dica aqui, que essa eu faço na minha casa, né? Eu tô gravando esse episódio aqui na minha casa, vocês estão ouvindo gato miando, porta batendo, isso é a vida do professor de verdade. O sucatário é um espaço que você vai fazer lá na tua casa e toda vez que tiver uma embalagem, alguma coisinha, você vai guardando para poder usar. Então, por exemplo, eu estou montando um curso sobre reciclagem. E aí, o que eu fiz? Eu deixei uma caixa na minha casa, aqui no meu escritório, enorme, atrapalhando o meu caminho. Mas toda vez que tem uma embalagem que tem um símbolo específico que eu quero, eu já lavo a embalagem e já jogo ali. Esse curso é só para daqui 6, 7 meses. Mas eu já estou guardando, porque aí é um material que eu vou ter. Já contei isso aqui no podcast também. No meu banheiro, ao invés de eu ter um cesto de roupa suja, eu transformei esse cesto de roupa suja no meu cesto de rolinhos de papel higiênico. Então, toda vez que acabou o papel higiênico, eu jogo aquela parte do papelão de dentro nesse cesto. Então, eu já tenho um cesto até a boca cheio. Porque quando eu for fazer uma atividade, já está pronto, já está ali. Então, se eu fosse guardar esses rolinhos em algum lugar, ele ia se perder, até achar onde está, e depois ia ter que ficar pedindo para as pessoas. Então, já é uma técnica ali. Assim como caixinha de leite. Terminei de tomar o leite em casa, já separo tampinha num potinho, já separo, já passo uma água ali na embalagem, já deixo ela separada também para fazer outras técnicas. Então, ter um sucatário ali, ter uns materiais também vai ajudar, principalmente para aquele professor que está na rede pública e não tem grana para manter, não tem grana para comprar materiais, produtos para fazer os seus trabalhos. Certo? O assunto do podcast aqui principal era esse, mas vamos agora para o nosso quadro. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo? Já expliquei na semana passada, né? Ele é um quadro que eu sempre vou tentar trazer alguma atualidade de coisas que estão acontecendo na mídia, que estão acontecendo na sociedade aí enquanto eu estou gravando. E hoje eu quis trazer um tema que eu não vou dar minha opinião não, tá? Eu vou ler, não tem como não dar minha opinião, mas eu vou ler e eu vou deixar que cada um tire as suas próprias conclusões. Bom, aconteceu uma feira de inverno, um festival de inverno em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E no sábado passado, para quem está ouvindo esse podcast em outro momento, pode ser que a notícia esteja antiga, mas eu quero trazer essa discussão aqui para a gente pensar junto. Teve um artista chamado Matheus Ribes, e ele fez uma bandeira do Brasil, uma obra que era uma bandeira do Brasil. O formato, para você que tá só me escutando aí, era a bandeira do Brasil, só que as cores eram invertidas, algumas cores não eram as cores originais, e dentro da bandeira, ao invés de estar escrito ordem e progresso, estava escrito quilombo, aldeia. Esse artista, e ali nós temos estrelas, né? Era uma estrela em cima e 6 estrelas embaixo, e tinham 2 símbolos, né? Um símbolo em cima da bandeira e um símbolo abaixo. O símbolo abaixo ali seria o quê? Uma palmeira. E quando o artista colocou essa obra lá em exposição, o que aconteceu? O Ministério Público, o SESC, os organizadores do evento, eles tiraram essa bandeira, essa obra de exposição. Eles falaram que existe uma lei que proíbe que se use os elementos da pátria para outra finalidade que não aquela que ela foi feita. Então, ele não poderia fazer uma paródia da bandeira, vamos dizer assim, né?
aqui a gente, vou chamar de paródia, mas entendam, né, uma apropriação, uma releitura, não sei exatamente o termo. E aí, eu trago para a gente pensar o quanto essa decisão de tirar essa bandeira, de tirar esse símbolo de lá, pode ser considerado uma censura ou não. Como eu disse, eu vou dar aqui levemente a minha opinião, mas é mais uma reflexão para a gente pensar, porque isso é o que está acontecendo hoje em dia. Existe uma lei, que é a Lei 5.700 de 1971, que fala sobre os símbolos nacionais, sobre a não utilização de símbolos nacionais para fazer caricatice, para fazer manifestações, para fazer releituras e apropriações. Então essa lei, ela está lá desde 71. E aí eu fui pesquisar aquela bandeira que eu falei esses dias lá no meu Instagram, que na abertura da novela Vale Tudo, não sei se você já percebeu, mas aparece uma bandeira, pisca uma obra, que chama-se O Que Oxóssi. Ela é uma obra do Abdias Nascimento. E eu fui tentar entender, né, mas naquela época foi feita e não aconteceu, essa lei não foi aplicada, e eu fui tentar entender essa linha do tempo. E eu descobri que essa O Que Oxóssi do Abdias Nascimento é uma obra de 1970. E essa lei que não pode usar bandeiras, não pode usar os símbolos nacionais, é de 71. Então eu fiquei pensando, né, falei, nossa, será que na hora que eles fizeram essa lei que não podia usar os símbolos nacionais, eles também não estavam dando um recado para o Abdias Nascimento que não podia ser usado? Aqui eu sempre defendo, obviamente, a arte, né? Não tem nem o que discutir. E nesse caso, eu acho que existem tantas outras coisas, tantas problemáticas no mundo para a gente pensar, para ficar se preocupando com uma bandeira, né? Que né, nem era a bandeira verdadeira do Brasil. Mas eu quero fazer um debate e uma discussão um pouco mais polêmica do que isso. Eu quero pensar quantas das bandeiras, quantas vezes as bandeiras são usadas nessa ideia de releitura, de apropriação, mas quantas vezes essa lei é colocada em vigor. Porque quando a gente vê manifestações, eu posso falar por essas manifestações que estão acontecendo aí da direita e tal, e muitas vezes eu vejo as bandeiras do Brasil com outras coisas escritas. Eu vejo agora que está nessa discussão da taxação dos Estados Unidos, eu já vi muitas vezes a bandeira do Brasil com menções aos Estados Unidos, né, ao invés de Ordem e Progresso, está escrito Estados Unidos da América. Então, existem várias bandeiras que os manifestantes, que as pessoas usam nas manifestações, que elas são ignoradas, que essa lei não é uma problemática para elas. Mas, quando a gente tem uma bandeira que vai trabalhar, a gente tem uma bandeira que vai colocar ali os símbolos que correspondem a questões de minorias, como, por exemplo, os quilombolas, aí essa lei é colocada em vigor e aí não pode. Então, é essa reflexão que eu quero deixar aqui para vocês. Será que se essa bandeira aqui, ela tivesse numa manifestação e tivesse escrito Estados Unidos da América, o Ministério Público, os órgãos responsáveis iam se preocupar em colocar a lei em vigor? Ou é porque essa bandeira, ela está se apropriando e está fazendo uma discussão sobre as minorias, entre aspas, do Brasil? E aí vale lembrar que toda vez que a gente tem manifestações indígenas, dos pretos, quilombolas, afro-brasileiros, africanos, parece que a régua sempre é mais severa. Então é para a gente refletir. Igual eu falei, não vou dar, né, meio que já dando opinião, não vou expressar aqui o que eu penso ou o que eu não penso, mas é muito importante a gente pensar. E aí eu quero trazer até uma citação aqui que o Matheus, que é o artista, falou. Ele falou o seguinte: uma lei completamente em desuso na sociedade brasileira foi utilizada para praticar um ato de censura, uma violação ao livre direito de expressão, ao direito do livre pensamento, ou seja, uma violação contra o Estado democrático. E aí, o Ministério Público depois foi acionado, né? Quem tirou a bandeira foi o SESC, aí o Ministério Público foi acionado, e a gente ainda não tem uma resposta efetiva de como isso vai, o que aconteceu, o que vai se dar disso. Então, trouxe aqui para a gente pensar. É sempre importante a gente acompanhar esses debates da arte, porque isso aqui, por exemplo, a gente poderia levar para a sala de aula para discutir com os alunos. A apropriação, releitura e também esses debates, quais são os limites da arte, o que a arte pode mexer ou não pode. Então, pode mexer com a bandeira? Não pode? Pode mexer com os brasões ou não pode? Então, sem se preocupar aqui com certo e errado, mas sempre trazendo para o debate. E é isso, gente. Quero ouvir vocês aí, escrevam nos comentários. Pode ser nos comentários do YouTube, nos comentários do Instagram, do Spotify.
Você pode publicar também que você está me ouvindo, então tira print quando você estiver me ouvindo, publica lá no Instagram e me marca que eu vou repostar. E se você tiver dúvida ou sugestão de próximos temas, fica à vontade para me falar. Certo? Por hoje é isso, eu espero vê-los no próximo episódio. Até breve. Tchau!